Três razões pelas quais Jesus orava. Paz do Senhor, amados irmãos, vamos iniciar com uma oração a nossa live de hoje. Senhor Deus e Pai, em Tua presença mais uma vez, quero Te agradecer, Pai, pela grande oportunidade de levar o Seu Evangelho, de falar da Sua Palavra para outras pessoas. Abençoe nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, esta palavra, que ela possa atingir todos os corações e ser ali como um terreno fértil, Pai, para que a Tua palavra possa germinar dentro de cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos irmãos, mais uma vez aqui fazendo a live, e hoje quero falar para você que teremos participação especial novamente, graças a Deus. Temos aqui o nosso irmão Marco e vai estar fazendo uma participação conosco aqui na nossa live de hoje, ok? Bom, então eu quero iniciar com você três razões pelas quais Jesus orava. Eu quero que você, esse dia, a importância de ser uma pessoa de oração. Muita gente acha que nos dias de hoje, ter uma vida de oração não é tão necessário assim. Mas eu quero mostrar para você, através das Escrituras, que é necessário sim ter uma vida de oração. Na minha opinião, todo crente deve ser um estudante diligente e conhecer a cristologia bíblica. Não é em vão que Jesus perguntou aos seus discípulos com um espírito inquisitivo: mas vós, quem dizeis que eu sou? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. Nesse sentido, para o bem da nossa fé e para ser fiel às Escrituras, o entendimento correto da pessoa de Jesus Cristo é muito necessário e indispensável, em particular, o que tem a ver com a sua natureza, ou seja, nosso Senhor era 100% homem e 100% Deus, totalmente humano e totalmente divino. O estudo dedicado e consciente dos evangelhos nos fornecem uma vasta informação a esse respeito. Em vista disso, é fácil perceber certas atividades que foram um padrão na vida do nosso Senhor Jesus. Entre elas, a oração tem uma presença notável e em todos os tipos de circunstâncias. Por exemplo, depois de curar um leproso, as pessoas o procuravam. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Em outra ocasião, enquanto seus discípulos estavam no barco, depois de dispensar a multidão, ele subiu ao monte para orar. Está lá em Marcos 6,46. Da mesma forma, na última ceia, ele orou ao Pai diante de seus discípulos. João 17, 1-26. E nos minutos anteriores a ser preso, no meio de sua angústia, ele também orou no Getsemane. Está lá em Lucas 22, 41. Então, o que motivou nosso Senhor a uma atividade tão bem intencionada? Se fosse Deus, que necessidade havia para orar? Que motivos Jesus tinha para a prática da oração? Aqui estão três razões que nos ajudam a entender a vida de oração de Jesus.
E nesse ponto, eu quero já iniciar com a participação do nosso irmão Marco, do primeiro tópico, né? Ele desfrutava da comunhão com o Pai, né? Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Marco. A paz, irmão Marco. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela oportunidade de estar aqui neste momento e falar um pouco das coisas do Senhor Jesus. Em tempos difíceis, a melhor coisa que podemos fazer é estarmos na presença do Pai. Em relação a essas passagens, é importante entendermos que no meio da caminhada do Senhor Jesus, ele, em algum momento, ele pergunta aos discípulos, né? Ainda continuando lá em cima, em Mateus 16:15, quando ele pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E isso ele está perguntando aos discípulos, né? Aqueles que viviam com ele, que tinham intimidade com ele. Por isso, é importante que venhamos a orar, para que possamos desfrutar de uma comunhão com o Senhor Jesus, né? Para que nós não tenhamos dúvidas de quando Ele fala conosco, não é verdade? E o que eu gostaria de destacar, né, é que lá em Mateus 16:16, Simão Pedro, né, apóstolo Pedro, ele diz, Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então aí a gente consegue entender muitas coisas, né? Que quando nós realmente ali nos dedicamos, né, a buscar o Senhor, a entender das suas coisas, nós não temos dúvida de quem seguimos, né? E esse mesmo Pedro foi o Pedro ao qual o Senhor Jesus edificou a sua igreja. Então, penso que é muito importante realmente aí, que nós orarmos para que jamais nós venhamos a nos perder acerca das coisas do Senhor. Amém. Muito bem. Bom, seguindo aqui, a Bíblia também mostra que o Senhor Jesus teve experiências que pertencem à esfera da humanidade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, é encarregado de enfatizar que nosso Senhor Jesus não apenas veio como Deus, mas também veio em carne, como está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2. E em virtude da sua humanidade, participou de aflições, misérias e necessidades humanas. Então, era absolutamente dependente do Pai. Seu sustento, provisão e proteção vieram dele. O único que podia entendê-lo em sua angústia e ajudá-lo em sua necessidade era seu Pai. Sua oração era uma evidência que dependia da ajuda divina. É por isso que o escritor de Hebreus diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5:7. A partir daqui concluímos que Jesus também orou, porque como homem dependia do Pai. Eu vou passar novamente aqui a palavra para o irmão Marco, para que ele possa fazer mais um comentário aqui acerca dessa segunda parte. Amém. Que palavra abençoada. Muito bom. Então, aí continuamos, né? Continuando aí a nossa dissertação aí acerca das coisas do Senhor. É importante primeiro nós entendermos também a questão de que Deus também se fez carne, né? O Senhor se fez carne, né? E lá a gente pode ver isso bem claramente em João 1,14, né? Que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Querendo também complementar também um pouco também a parte anterior, né? Eu queria dizer que o porquê também da vital importância da oração, né? Só aqui para fazer um complemento. O Senhor Jesus, ele orava sem cessar, sempre que tinha uma oportunidade, né? Porque ele sentia essa necessidade de manter essa comunhão com o Pai, né? E nós devemos parar e pensarmos acerca dessa questão. Se ora, ele ali, né, que era o Filho de Deus e era Deus, tinha necessidade de orar para ter essa comunhão, quem somos nós, meros mortais e pecadores, para não termos essa necessidade também? A oração é uma chave importantíssima para aqueles que querem destravar a sua vida em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual, na sua vida espiritual. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos faz entender melhor as coisas de Deus, as coisas do alto, né? E essa palavra, ela serve primeiramente para mim, depois para mim e em terceiro lugar para mim também. Por quê? Porque por mais que nós oremos, nunca é o suficiente. Sempre podemos orar mais. Sempre podemos dobrar mais os nossos joelhos e estarmos ali em comunhão com o Mestre, né? E sem reparar no próximo, né? Tem lá em Mateus 7:3 que diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É verdade, muitas das vezes a gente aponta as pessoas, né, julga e faz lá, coisas equivocadas, quando na verdade precisamos primeiro examinarmos a nós mesmos, não é verdade? Antes de querermos julgar o próximo, né? E continuando aí, eu penso que para que nós venhamos ter primeiro, né, o que é o primeiro tópico aqui, que é a comunhão com Deus, né? Nós o que podemos fazer? Precisamos orar. E orar como? Orar com sinceridade. Nós vamos ler aqui um entendimento de algumas coisas que eu também fiz algumas anotações, que está assim: o Senhor, Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade, né? Precisamos, irmãos, sempre ter a sinceridade de orar a Deus, né? É importante que nós não percamos isso jamais de vista. Todos nós sabemos que quanto mais nós nos entregarmos ao Senhor e realmente orarmos de forma sincera, nós poderemos alcançar aquilo que esperamos do nosso Pai. Não é verdade? E esse versículo que eu acabei de ler aí, ele fica lá em Salmos 17:1. Tá? Eu vou repetir rapidamente. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Essa era uma oração de Davi, né? Ou uma oração davídica. E Davi, que era segundo o coração de Deus, ele tinha plena comunhão com o Senhor, nosso Deus. Isso nós precisamos entender, né? E o segundo ponto, né, já podemos avançar ao segundo ponto, em sua humanidade, ele dependia do Pai. Então, entendamos que como humanos, pecadores que somos, devemos então depender única e exclusivamente de Deus. A oração precisa ser incessante. E daí eu tenho 2 versículos aí para passar também, tá? Um é orar sem cessar, que fica em 1 Tessalonicenses 5:17. E o segundo é: ora a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus,
e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Isso fica lá em 1 Timóteo 5:5, tá? E em terceiro lugar aí, e não menos importante, né? Para modelar a vida que agrada ao Pai, né? Então, para que vivamos de acordo como Deus quer que nós venhamos a viver, ou seja, de acordo com a sua vontade, eu destacaria aí 3 elementos principais, que são importantíssimos, né? Nós temos que ter a direção, né? A direção de Deus na nossa vida. E na palavra de Deus há toda a instrução para ela. Queria destacar aqui, lá em Salmos 119, 105, afirma o seguinte: a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Precisamos que, o segundo elemento, seria o padrão, né? O padrão nós poderíamos encontrar em Romanos 12:2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? É importante, irmãos, que nós venhamos a ter esse entendimento, né? E nós falamos da direção, nós falamos do padrão, e vamos falar agora da maneira, né? De que forma devemos agradar ao Pai, a Deus, né? Nós podemos entender que tudo que nós viemos a fazer na nossa vida, nós precisamos deixar nas mãos de Deus. Ele vai modelar, ele vai fazer aquilo que a ele apraz. Sempre é melhor fazer a vontade do Pai do que a nossa própria vontade. Então eu vou ler aqui mais uma coisa que eu também escrevi. Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos nos colocar realmente aí de acordo com a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre que nós colocarmos a nossa vida no controle de Deus, Ele por nós irá fazer sempre mais do que aquilo que esperamos, né? Pois Deus é maravilhoso e é fiel para cumprir as promessas que tem na nossa vida, né? E para finalizar aqui a minha participação, gostaria de deixar lá também essa que também foi entregue ao apóstolo João, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Fica em Apocalipse 22:13. Então, que não venhamos perder o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e continua vivo em nossos corações. Glórias a Deus, agradeço aí a minha participação, espero ter contribuído de alguma forma aos irmãos, né? Muito obrigado, que Deus possa abençoar os irmãos que ouviram esta palavra. Muito obrigado. Amém, glórias a Deus. Muito boa participação aqui do irmão Marco, graças a Deus. Aquele que diz que permanece nele deve andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Que é o que está passando na nossa tela. Esteja pronto, esteja preparado, esteja em oração, para que você possa suportar todas as adversidades dessa vida. É necessário que você dedique tempo da sua vida para orar, tempo da sua vida para falar com o Mestre, para conversar com Deus, para entregar nas mãos de Deus
todas as suas lutas, todas as suas tristezas, para que Ele possa abençoar a sua vida. Eu quero terminar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor Jesus, mais uma vez eu estou orando, Pai. Como o texto nos ensinou e como a Tua própria palavra nos ensina, através dos exemplos de Jesus, que devemos ter uma vida de oração. Eu estou aqui, Senhor, em um momento de oração, pedindo pelaquela pessoa, Pai, que está atravessando por alguma luta, está atravessando alguma adversidade, está em um leito de hospital, ou está encarcerado, Pai, não importa. Esteja ouvindo essa mensagem de dia, de noite ou de madrugada. Deus, visite essas pessoas agora, Pai. Envie o Teu Espírito Santo e comece, Pai, através dessa oração, uma oração com fé e fervor, ó Deus, abençoar essas vidas. Ó Deus, visita agora cada um, ó Senhor, e dá a libertação tanto pedida. Dá, Senhor, a vitória tanto clamada, Pai. Senhor, sustenta os seus filhos. Abençoe, ó Deus, seus filhos que estão espalhados pelo mundo, espalhados por este Brasil, ó Pai, que precisam, Senhor, de uma oração. Nesse momento eu estou orando pela vida de cada um deles e pedindo, Senhor, intercedendo para que o Senhor venha dar uma bênção especial a cada um nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado ao irmão Marco pela disponibilidade de participar aqui conosco e que Deus possa abençoá-lo em outras participações. Amém.